pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que pode deixar seus pratos ainda mais deliciosos. Vamos analisar nesse vídeo os tipos de amaciamentos em carnes e como eles podem melhorar a sua maciez e a acessibilidade do consumidor. Boa tarde, pessoal. Professora Ilana falando aqui para trazer para vocês algumas informações relacionadas ao tema do projeto integrador do grupo. A textura, ela é uma das características sensoriais mais apreciadas pelo consumidor de carnes de um modo geral, independente da espécie, né? Aí tá ali juntamente com a cor, o aspecto visual, como fatores que impulsionam o consumidor e que influenciam ele no processo de escolha de qual produto consumir. E assim, a textura é uma característica sensorial bastante complexa, uma vez que ela é influenciada por diversos fatores que passam por toda a cadeia produtiva. Então, fatores que vão desde a obtenção da carne, e aí envolvem aspectos relacionados à criação desses animais, a alimentação que eles recebem, fatores climáticos, como ocorre o processo de abate, e talvez esse seja o principal fator influenciador dessa característica, né? Até fatores mais para o final da cadeia produtiva, vamos dizer assim, que seriam mais relacionados a aspectos e processos de conservação desse produto. Existem formas da gente melhorar, aperfeiçoar essa característica. Então, obviamente que não é possível você obter carnes macias se você não se atenta a todos os fatores que influenciam ao longo do processo. Porém, uma vez que o processo de obtenção foi realizado de forma adequada, existem formas da gente melhorar essa característica ainda mais, que seriam justamente os métodos artificiais de amaciamento de carnes. E aí esses métodos, eles são principalmente de natureza química, enzimática ou mecânica. Então, assim, existe de fato muitos estudos relacionados à utilização desses três tipos de métodos. Todos eles comprovadamente melhoram o aspecto maciez de carnes que são obtidas dentro de processos adequados de abate de animais. Alguns métodos, eles podem trazer resultados mais eficazes que outros, e é justamente a respeito disso que as meninas vão abordar aí. Foi justamente esse estudo que eles fizeram no sentido de verificar a influência do método de amaciamento utilizado em relação ao resultado final, especificamente relacionado a essa característica tão apreciada e tão importante para os consumidores de carnes de um modo geral. A qualidade da carne é essencial para a avaliação do consumidor e o valor gastronômico que o prato traz. A gente percebe isso através dos atributos como odor, cor, sabor e textura. E aqui entra um fator muito importante, o amaciamento da carne. Ele é fundamental para aprimorar a maciez e a palatabilidade. Mas como fazemos isso? Existem vários métodos, mecânicos, químicos e enzimáticos. E também o método padrão. Esses métodos atuam diretamente na estrutura das fibras musculares, no colágeno, nas proteínas, promovendo uma alteração significativa nas características organolépticas da carne. Vamos investigar o impacto de diferentes métodos de amaciamento em carnes bovinas. O objetivo é avaliar como esses processos podem melhorar os atributos da carne, como textura e sabor. E assim conseguimos entender as expectativas de qualidade do consumidor. Então, na próxima vez que você for preparar um prato especial, não esqueça do amaciamento. Na metodologia, foram feitas análises para avaliar a maciez e a aceitabilidade dos bifes de cada tipo de carne, que foram divididos entre 4 métodos: padrão, mecânico, químico e enzimático. O método padrão serve como referência mantendo a textura original da carne, e que pode ser uma carne mais rígida e fibrosa, e torna ela mais difícil de mastigar. No método mecânico, os bifes foram batidos com um martelo de carne dos dois lados, o que faz com que as fibras musculares sejam fisicamente quebradas. O impacto do martelo desestrutura as proteínas e as ligações entre elas, resultando em uma carne mais macia, e também aumenta a área de superfície da carne e permite uma melhor absorção dos temperos. No método químico, foram realizadas 2 repetições, com amostra de vinha d'alho, por 30 minutos e outra por 24 horas.
A vinha d'alho contém ácidos que ajudam a quebrar as proteínas de carne através de uma reação química. O tempo de marinado influencia o grau de maciez. 30 minutos proporciona um amaciamento superficial, enquanto 24 horas permite a penetração mais profunda dos sabores e uma quebra maior das fibras musculares, tornando a carne mais macia e saborosa. No método enzimático, os bifes foram mergulhados em 20 ml de suco de abacaxi, também por 10 minutos e 24 horas. O suco contém bromelina, uma enzima que atua diretamente sobre as proteínas da carne, quebrando-as. Mergulhando os bifes no suco por 10 minutos, já inicia um processo de amaciamento legal, mas 24 horas potencializou ainda mais essa ação, resultando em uma carne extremamente macia. Após o tempo estabelecido de cada método, os bifes foram temperados com sal e pimenta do reino. Em seguida, cada bife foi frito individualmente em 20 ml de óleo previamente aquecido. Por fim, os bifes foram degustados e avaliados sensorialmente por nós do terceiro ano de agroindústria, observando os parâmetros de textura, sabor, odor e cor, conforme uma tabela específica de análise sensorial. Os aspectos que demos mais importância foi a maciez e a aceitabilidade de cada tipo de amaciamento. Para os resultados das discussões, iremos começar com o método padrão, onde não se colocou nada na carne e nem fez nada com ela. A maioria dos participantes, 75,5%, em relação à sua maciez, considerou a carne pouco macia, enquanto 20,7% a classificaram como macia e 13,8% como excessivamente macia. Isso indica que essa técnica manteve a carne com menor maciez em comparação aos outros métodos. Já na aceitabilidade, 75,5% avaliaram como bom, 20,7% como muito bom e 13,8% como excelente. Isso mostra que, apesar da menor maciez, o método ainda obteve uma boa aceitação. No método mecânico, 62,1% dos participantes classificaram a carne como macia, 20,7% como pouco macia e 17,2% como muito macia. Aqui a gente vê já um aumento na maciez em relação ao padrão. Já na aceitabilidade, 82,8% consideraram bom e 17,2% classificaram como excelente, indicando uma boa aprovação do método. Como já foi falado, o método enzimático ele foi feito em duplicata, um com 10 minutos e outro com 24 horas. Em relação à maciez do método enzimático de 10 minutos, 58,6% dos participantes consideraram a carne excessivamente macia, enquanto 41,4% o avaliaram como muito macia. Isso sugere que o tempo foi suficiente para amaciar bastante a carne. Na aceitabilidade, 44,8% classificaram como muito bom, 41,4% como pouco aceitável e 13,8% como bom. Isso indica que a maciez extrema pode ter influenciado negativamente a aceitação para alguns participantes. No método enzimático de 24 horas, em relação à sua maciez, 44,8% classificaram a carne como excessivamente macia, 41,4% como muito macia e 13,8% como dura. Esse resultado mostra uma grande variação na percepção da acidez. Na aceitabilidade, 48,3% consideraram muito bom, 20,7% acharam pouco aceitável e 17,2% avaliaram como bom, e 13,8% classificaram como excelente. Isso sugere que, para alguns, a textura não foi ideal. O método químico ele também foi feito em duplicatas, um com 30 minutos e o outro com 24 horas. Em relação ao de 30 minutos, 41,4% dos participantes classificaram a carne como muito macia, 37,9% como excessivamente macia e 20,7% como macia. Isso demonstra um bom efeito amaciante, mas ainda com variações de percepção. Na aceitabilidade, 62,1% avaliaram como muito bom, 20,7% como excelente e 17,2% como bom. Isso confirma que a maioria aprovou a textura. Já no método químico de 24 horas, 79,3% dos participantes classificaram a carne como muito macia e 20,7% como macia. Isso indica um efeito bastante intenso no tratamento químico ao longo do tempo. Na aceitabilidade, mesmo com essa maciez extrema, a aceitação foi positiva, com 44,8% classificaram como muito bom, e 41,4% como bom e 3,8% como excelente. Com base nos dados apresentados, podemos concluir que a maciez da carne variou entre os métodos testados.
e influenciou diretamente na aceitabilidade dos participantes. O método padrão ele teve menor maciez, mas mesmo assim teve uma boa aceitação. Já o método mecânico apresentou um aumento da maciez, mas não tornou ela excessiva, e resultou em uma boa aceitação que aí os avaliantes avaliaram como bom e excelente. Já os métodos enzimáticos e químicos, principalmente por tempos mais longos, de 24 horas, produziram uma maciez extrema e que foi percebida de forma variada entre os participantes e impactou muito na aceitação em alguns casos. Dentre todos os métodos analisados, o método mecânico e o método químico em 30 minutos foram os mais aceitos. O método mecânico se destacou por melhorar a maciez sem torná-la excessiva, enquanto o método químico em 30 minutos ele teve uma boa aceitação, mas teve um efeito amaciante mais intenso, o que atrapalhou um pouco na textura e na aceitabilidade pelos participantes. Mas esses resultados indicam que ambos os métodos são eficazes para melhorar a maciez da carne sem comprometer essa aceitabilidade.